eu sou médico, né? Eu fiz medicina, aí eu fiz psiquiatria. Eu fiz a minha especialização no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, na URGS, que é um dos maiores centros de psiquiatria do mundo. E aí, durante esse estágio, eu aprendi coisas que eu achei muito fantásticas, sobre mudar o comportamento humano, sobre ajudar pessoas que estão em situações difíceis, que são resistentes. Eu comecei a me dar conta disso devagar, que eu gostava dessa área. Uma professora que eu admirava muito começou a me virar tipo uma mentora para mim. E me treinava muito para atender os pacientes. Eu queria muito aprender sobre isso. Aprender sobre grupos, né, que tem muito grupo terapia, né, para dependentes químicos. E comecei a gostar. E comecei a aprender e comecei a ver que eu era bom nisso. E aí, depois de um ano, mais ou menos, de treinamento, essa professora olhou para mim e me falou: Vitor, existe um grupo de pacientes aqui no nosso ambulatório que não querem se tratar, né? Muitos deles, talvez a maioria. E nós não temos um grupo que ajude eles a se motivarem a se tratar, especificamente. Então, pensa, era tipo dar aula para uma série de pessoas que não querem aprender. E aí ela me colocou isso e eu fiquei com muita raiva dela. Porque eu achava que não ia ter o que fazer com essas pessoas. Ela dizia que o problema era eu. Vitor, é você que não sabe lidar com essas pessoas. Eu falava, ué, como é que eu não sei lidar? Eu sei sim. Eles é que não me escutam. E aí eu mandei ela ir lá um dia, né? E ela foi. E ela me mostrou que sim, eu estava errado. E aí quando eu chamei ela para coordenar esse grupo, o grupo foi totalmente diferente. E daí eu comecei a aprender, estudar, enfim. E aí quando alguém te ensina uma coisa que você vê funcionar, eu comecei também a ver esses resultados nos pacientes. Aí ela ganhou minha atenção em todos os níveis, né? Eu queria beber daquela fonte. Eu falei, eu preciso beber dessa fonte. Enfim, discutia casos com ela, enfim, passei um tempão sendo mentorado, estudando, vendo como é que fazia, enfim, me dedicando a isso. Uma hora acabou meu treinamento lá. Eu gostava do grupo, mas enfim, não tinha como continuar, porque eu comecei a adorar fazer aquilo. Comecei a achar o máximo fazer aquilo. Eu senti um pouco de falta daquilo. No meu consultório eu atendia muitos pacientes, dependentes químicos ou não, né, gerais, só que tinha muitos familiares que vinham e queriam saber o que fazer. Falavam, meu filho está usando droga, e o que eu faço? E na época eu mandava a pessoa meio que tinha muito o que fazer. E eu tentei, cara. Uma professora minha me encaminhou o paciente e tal, falou, Vitor, eu não estou conseguindo, eu acho que você vai ter jeito com ele, vamos ver você. E não tinha jeito comigo, porque eu ainda não consigo fazer telepatia. Ele não ia no meu consultório. O que eu ia fazer? Ia na casa dele? Não ia rolar. Só que o pai dele queria. Falou, cara, eu não quero ver meu filho assim. Eu quero fazer alguma coisa. Eu não quero ignorar isso e deixar meu filho viver a própria vida. Tipo assim, porque isso não é a própria vida. Ele não trabalhava, não estudava, estava cada vez pior. Até que um dia, contra tudo e todos, eu chamei esse pai para conversar e falei, olha, joguei real. Contei toda a história. Falei, cara, na minha formação eu aprendi que dá para fazer alguém querer mudança. Mas eu nunca fiz isso com um familiar. Nunca ensinei um familiar. Então eu quero te propor uma coisa diferente. Não é uma terapia. Eu quero ser o teu mentor para você fazer o seu filho querer mudar. E aí ele falou, tá bom, Vitor, eu topo. Tudo às claras, né? Então eu vou te ensinar o que eu aprendi. Eu nunca fiz isso, nunca ouvi falar disso. A gente está criando uma coisa que não existe. Você topa? Ele falou, cara, eu faço qualquer coisa para ajudar meu filho. Comecei a ensinar sobre como falar com o filho. E aí ele começou a vir. Aí começou a chamar a esposa começou a vir junto. Comecei a ensinar eles. E ele começou a aplicar isso no filho. E o filho parou de beber. Entrou na faculdade. Arrumou um emprego. Ele me mandou um print, ele mandou uma foto do filho. Enfim, ele me mandava uns recados assim, né, no WhatsApp. E eu achei aquilo muito massa. Falei, cara, que massa. Eu nem vi esse cara e ele parou de beber. Eu comecei a perceber que muitas pessoas ficavam, 20, 30 anos de alcoolismo e morriam às vezes, porque não tinham acesso a tratamento, não buscavam mudança. E eu comecei a fazer isso no meu consultório, começou a dar certo, assim, a galera começava a me conhecer por causa disso. Eu queria, na verdade, eu pesquisava sobre marketing digital, porque essa minha professora, ela me ensinava muito sobre dependência química. E uns 2 anos antes de eu ir pro meu consultório, eu falei para ela que eu queria começar a fazer vídeos pro YouTube, começar a mexer com rede social, porque eu não mexia com nada disso. E ela foi tomar um café com ela, e ela olhou na minha cara e falou, Vitor, um psiquiatra jamais pode fazer isso. Você já viu algum psiquiatra aqui da URGS, uma instituição dessa tradição, fazer uma coisa dessas? Começar a fazer videozinho pro YouTube? Você vai passar vergonha. Vai parecer desesperado pro paciente. E não é assim que se consegue paciente. Paciente é assim, um indica pro outro. Eu falei, Patrícia, mas se eu tenho 0 pacientes hoje, né? Porque eu tinha 0 pacientes, não tinha me informado ainda, né? Como é que eu vou conseguir um informar pro outro? Ah, não, o tempo vai mostrar isso. E eu também não aceitava isso. Eu não aceitava que eu ia perder minha credibilidade por fazer conteúdo para a internet. Mas eu não fiz, porque eu confiava muito nela. E nisso eu perdi mais de 1 ano da minha vida. Já tinha o meu medo, já tinha a minha vergonha. E aí eu fui pesquisar sobre formas de fazer marketing para o meu consultório, para ter mais pacientes também. E aí a minha ideia era lotar a agenda.
né? Era o sonho do psiquiatra. Eu criei um consultório massa, que estava indo bem, mas eu queria não depender das mesmas fontes de encaminhamento que eu dependia. Eu queria poder ter mais liberdade com isso. Daí eu pensei, eu tenho que fazer um mestrado. E eu já comecei lá, fiz a aplicação do mestrado. Eu ia fazer, tudo certinho, estudei, pesquisei, fiz um monte de coisa, eu já ia fazer. Porque minha professora, outra professora me disse o seguinte, falou, Vitor, para você melhorar como pessoa, como profissional, e para você ser mais reconhecido, você precisa fazer um mestrado. E eu ficava incomodado com aquilo, mas poxa, era minha referência, entendeu? E aí, a minha noiva trabalhava como advogada, num escritório de advocacia. E aí, estava iniciando ainda, né, no escritório lá, ela trabalhava o dia inteiro, e também não estava 100% feliz. E eu não estava 100% feliz no meu consultório, do jeito que eu estava fazendo. Eu queria fazer grupos, eu queria uma coisa que não existia. Eu queria criar impacto. E alguns achavam que isso era doença da minha parte. Ai, Vitor, você quer mudar o mundo? Não sei, talvez, quero tentar. Aí até que chegou um cara e começou a falar que tem como fazer impacto, que eu poderia ajudar mais pessoas. E eu percebia muito que quando eu estava ensinando no meu consultório, boa parte da consulta eu ficava ensinando. Isso é muito meu, assim. E aí o que acontece? Um dia, a minha noiva foi no escritório de advocacia dela, foi um pessoal de desenvolvimento pessoal. E falou sobre aquelas paradas, né, beleza, vamos lá nesse negócio de desenvolvimento pessoal. E daí teve aquela reflexão de imaginar como é que vai ser sua vida daqui 10 anos, né? Aí a gente pensou, ela estaria no escritório de advocacia, trabalhando o dia inteiro, eu estaria com meu consultório cheio, e aí, beleza, eu ia ajudar uma pessoa por vez, mas não era isso que eu queria, de verdade, assim, não é o que fazia o meu coração cantar. E aí, o que acontece? A gente começou a ter mais vontade de fazer algo diferente, e nisso a gente entrou na Fórmula. Eu não assisti o lançamento da Fórmula, mas segunda-feira de manhã, 5 da manhã, eu estava apertando F5 lá, estava pensando em vender meu carro. Você vai ter que vender o carro para comprar a Fórmula. Daí ela largou o emprego de advogado. Inclusive foi bem massa, assim, a gente foi lá na OAB. Ela demorou para passar na OAB, né? Largou a carteirinha e ela virou minha lançadora, vamos dizer assim, né? A gente faz tudo meio junto. E ela começou a estudar a Fórmula. E aí a gente fez o Semente em janeiro, né? Eu gravei o curso e fiz o Semente em janeiro. Meio sem saber, assim, né, como é que eu ia transformar isso, porque tinha o desafio de fazer isso no consultório, que eu criei uma metodologia, e aí tinha o desafio de passar isso para online. Como é que eu vou ensinar alguém a fazer o marido, o filho, parar de beber pela internet por aulas gravadas? Eu ficava inseguro em relação a isso. Não é uma coisa simples. E aí eu fiz o Semente e no primeiro dia não vendeu nada. Aí no último dia vendeu 5. E aí os 5 alunos, eu pensei, o que eu faço com esses alunos, cara? Comecei a tentar demonstrar, ajudar eles, né? Tipo, estar perto deles, mas era tudo muito novo, né? E eles não falavam muito comigo, porque talvez por ser 5 alunos, eles também ficavam tímidos. E aí depois de um mês, mais ou menos, eu mandei um e-mail, né? Porque eu já estava tentando conversar com eles, mandei um e-mail falando, olha, como é que tá? Quase pedindo desculpa, assim, né? O que é? Como é que foi esse curso aí? O que você achou? O que você está achando? Você precisa de ajuda? Eu estava querendo ajudar, né? E aí eu lembro até hoje, a Betânia, foi a minha primeira prova. Ela queria ajudar a filha a parar de beber, que morava à distância. E em um mês do curso, ela conseguiu que o marido e a filha parassem de beber. E aí ela mandou um depoimento que, muito massa. Nossa, até hoje, assim, eu me arrepia toda vez de falar desse depoimento. Aí eu falei, cara, que é isso, velho? Explodiu minha cabeça. Eu pensei, cara, isso é muito legal, porque assim, é uma profissão muito massa, que não existia. Aí o que eu fiz? Eu estava num consultório legal em Porto Alegre. Porto Alegre é onde tem mais psiquiatra por metro quadrado no Brasil. E eu estava na rua que tem mais psiquiatra por metro quadrado no Brasil. E eu estava indo. Eu trabalhava num bom hospital lá, o consultório particular estava indo, estava um consultório bonito, estava rendendo, vamos dizer assim, né? Eu ia conseguir lotar o consultório muito rápido. E eu tinha trabalhado muito para fazer aquele consultório rodar, para funcionar, reformei a sala, para ficar bonita. Eu larguei tudo e fui morar na casa da sogra. Um pouquinho antes da pandemia. A pandemia fez isso? Não, eu nem sabia que ia ter pandemia. Larguei tudo, porque eu sabia que se eu ficasse atendendo pacientes, cada vez vinha mais pacientes, eu não ia me dedicar a fazer o meu curso e o meu conteúdo melhorar. E eu larguei tudo. Comecei a me dedicar a isso, fazer lives, melhorar o conteúdo, estudar, melhorar o curso, dar mais suporte para os alunos, enfim. E aí a gente foi lançando, foi melhorando, foi conhecendo o Avatar. E aí é muito massa, porque eu fiquei 1 ano e meio com a minha agenda fechada. Eu não precisei abrir minha agenda de pacientes. Para não dizer, eu atendi umas 2 ou 3 pessoas que foi indicação de alguém, que era um psicólogo, amigo e tal. Falou, Vitor, por favor, atende esse paciente aqui. Se algum paciente meu está assistindo, né, e queria marcar e eu não marquei, não é por mal não, tá? É porque eu estava com esse foco aí. Eu até falei para alguns pacientes, né? Muitos torceram por mim, né? Mas eu tive que encaminhar os pacientes que eu tinha, né? A minha professora, vamos dizer assim, a minha maior mentora, me disse que isso era ridículo. Conforme eu fui avançando, porque eu ainda eu continuei pedindo conselho para ela, aí eu parei, foi meu último conselho
segunda-feira que eu pedi para ela. Que eu pedi para ela, olha, eu tô pensando em fazer isso assim. E ela me respondeu o seguinte, Vitor, você tá ficando louco. Você vai tomar processo. Familiar de alcoolista vai lá, não vai colocar nada em prática do que você vai ensinar e vai te processar. Eu falei, tá. Eu acho que vale o processo. E pode dar certo. E aí começou a dar certo, eu mandei uns depoimentos para ela. Aí eu falei, fulana, que bom que eu não te ouvi, né? Que bom que eu não te ouvi. E ela deu passo atrás? E ela falou, cara, que bom que você não me ouviu. Viu? Não sei tudo, cara, não sei. Que bom que você não me ouviu. A partir daí, a gente foi pro interno, né? Porque eu não posso viciar em semente no meu nicho. Enfim, não tinha muita... A métrica do semente ficou toda errada, né? Mas o primeiro interno, vamos dizer assim, deu ruim. Deu 4 vendas. Nem pensei muito sobre isso. Suou que eu precisava pegar esse dinheiro, investir mais pro próximo e lançar. E aí fui pro segundo lançamento. E aí já melhorou um pouquinho. 24 vendas, 31.128. Eu não lembro exatamente quanto era o curso nessa época. Ele foi subindo um pouco o valor. Mas aí depois foi o terceiro lançamento, que aí vendeu um pouquinho mais. Foi 41 alunos. 53.177. Aí deu um pouco de... Por alguma razão, cara, eu não sei qual foi. E aí eu fiquei com medo, cara. Não sei o que deu. Eu fiquei com medo, sei lá, de investir mais. Eu achava que tinha que investir menos e tal. E aí a minha esposa falava, que é a minha lançadora, né? Falava que tinha que investir mais. Mas eu falava, não, a gente tem que investir menos, vamos mais devagar e tal. E aí eu convenci ela a investir menos. E aí a gente foi de 53 para 27. Aí eu ouvi isso daí durante um tempo. Vamos mais devagar, beleza. A gente começou devagarinho a investir mais, né? Aí levou um tempo. Depois a gente fez 39 em outubro. E aí em novembro a gente fez 62. E aí chegou janeiro. E aí eu não fiz o 6 em 7. 6 em 1. 145.942. O próximo eu também não fiz 6 em 7. Fiz 6 em 1. 6 em e 1. aí depois, em março, né? E aí em maio, março foi 156.124. A terceira também não fiz 6 em 7. Fiz 6 em 1. E aí uma aluna minha me falou, Vitor, cara, eu adorei estar no curso, agradecendo por ter entrado no curso, e falava pra mim, cara, eu adorei essa semana que você fez, cara, achei muito legal, você deveria continuar fazendo essas 3 aulas antes de lançar o curso. Eu falei, cara, que massa, acho que você tem razão, é verdade, é muito massa, né?